É, recados de hoje. Primeiramente, né? Você que é visitante, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? A igreja está doida para te dar um abraço, as boas-vindas. Então, o Miguel, o nosso parceiro Miguel aí, que a gente já ficou amigo. Seja muito bem-vindo, cara. Tá em casa. Pessoal, nós temos 3 cultos aqui na igreja. Temos o culto de quinta às 7h30, o culto de domingo às 9h30 com café da manhã e o nosso culto aqui das 6h30 com os jogos, com um lanchinho também. Você é muito bem-vindo e está totalmente convidado a comparecer em qualquer um desses, tá bom? Para mais informações sobre a nossa programação, para você ficar por dentro mesmo, aqui está o Linktree com tudo que a gente tem. Dá uma licencinha aí, Eduardo. Aí, aí para vocês acessarem, né? E se você tiver uma aptidão, uma vocação, procura a gente, caso você queira participar no ministério. A gente precisa sim de ajuda. Às vezes parece que está tudo certo, né? Já tem gente o suficiente, mas não. Sempre precisamos de mais ajuda, de mais pessoas. Então, procure aí os líderes, tem os números, os ministérios, vários locais, vários ministérios aqui da igreja que você pode ajudar, tá bom? Galera, a nossa conferência de Morrinhos. Pela primeira vez, nós, como grupo mesmo, estamos querendo sair juntos daqui de Uberlândia para participar de uma conferência aí do Ministério Sal da Terra. Dessa vez, em Morrinhos. É uma conferência muito tradicional que acontece todos os anos, né, voltada para missões mesmo. É uma conferência missionária que sempre fala de missões e com esse ano vai ser numa perspectiva, né, debaixo do tema A Voz Profética. Será do dia 12 a 14 de julho, 12, 13 e 14. Aí tá o link para você se inscrever, né? O primeiro lote está R$ 130 o total, isso com alimentação e hospedagem inclusa. E sobre transporte, galera, vamos nos organizar juntos, tá? Lá no nosso grupo dos jovens, a gente vai mandar, né, vamos fazer uma lista para saber certinho quem vai e quem não vai, para facilitar, né, a gente saber que transporte a gente vai alugar, como que a gente vai fazer para fazer junto, de forma que fique melhor para todo mundo, né, gastando menos e todo mundo junto sempre. A conferência não é só de jovens, se você, né, não está no grupo de jovens, mas também quer participar, chama qualquer um dos jovens, a gente te envolve lá, todos são bem-vindos, e a gente precisa saber certinho todo mundo que vai para achar a melhor forma da gente ir junto para lá. Beleza? Espero muito vocês, está aí o link, se você quiser acessar, de qualquer forma a gente vai mandar nos grupos depois. Pessoal, a agenda do SALT também está lotada, cheia de oportunidades de vocês se encontrarem. O SALT é o Ministério, né, dos Adolescentes, abaixo de 16, e vocês já têm em junho, muito em breve, um arraiá esperando vocês, muito especial. Né? Para mais informações sobre a arraiá, pode falar ali com o Pablo, com a mão levantada, mas não só isso. Também terá o Cine Salt, dia 5 de julho, já está a data certinha aqui, 7 horas, um filminho lá na casa do Pablo, né não? Aí, para mais informações do endereço também, fala com ele. E após aquela pausa que a gente vai dar em julho, né não? Porque a galera entra de férias, na primeira semana de agosto, o Salt já vai voltar com tudo, com aquela comunhão, né, para os irmãos, né, se reencontrarem, contar como foi as férias e voltar com tudo para o Salt. Guarda aí, primeira semana de agosto, né? Agosto, One Day Out com a galera do Salt. Até rimou. Pessoal, para quem veio preparado, né, para dizimar, para ofertar, agora é o momento, né? Mas naquela nossa consciência de que isso não é uma coisa, né, para você barganhar, para você ganhar, conquistar, comprar alguma coisa de Deus, mas sim como uma expressão de gratidão por aquilo que você já recebeu do nosso Pai. Amém? Né, a igreja conta com a ajuda de vocês, dos irmãos. Afinal, né, a gente tem todas as nossas despesas. Então, para quem veio preparado, esse é o momento. Você pode pagar tanto no Pix, no QR Code, como na maquininha, como nos envelopes. Fica à vontade.
Filhos vêm e vão, o teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os céus vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável. Amém, amém. Esses foram os recados, né? Tudo certinho. Agora eu vou chamar o pregador, pastor Fabrícios. Opa. Ai, nossa, não esqueci. Desculpa, gente. Também tem o Ministério Infantil. Não esqueci completamente. Boa noite, gente. Então, nós vamos continuar com o trabalho com as crianças. A última pergunta, eu vou cobrar a resposta porque foi muito fácil. A pergunta é: Jesus vai voltar? Sim. E hoje a pergunta é: e o que ele fará? Pode colocar o versículo? Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então, hoje as crianças vão ver que Jesus vem julgar o mundo. E isso é uma esperança para as pessoas que são... Porque os juízes aqui na Terra, muitos são injustos, né? E algumas causas continuam sem ser feita justiça, né? Seja porque os juízes são maus ou porque eles não têm todas as informações, o que acontece é que muitos inocentes são punidos. Mas vai vir Jesus, que conhece todas as coisas e que é justo, e vai julgar com justiça, para a esperança dos inocentes e dos mansos da terra. Mas também é um alarme para a gente, né, que é um juiz que conhece o nosso coração, todas as nossas intenções, então até mesmo as nossas boas obras, que nós fazemos com segundas intenções ou intenções egoístas, e não para a glória de Deus, né, elas também vão ser condenadas. Então, vamos orar para que as crianças entendam isso. Ó Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós e nos revela a sua verdade enquanto é tempo. Eu peço que o Senhor esteja ensinando essas crianças, fazendo elas receberem essas palavras com alegria, mas também guardem elas até o dia em que o Senhor vai fazer essa palavra florescer para salvação delas e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora sim, chamar o pastor Fabrícios. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter reunido cada um aqui hoje. Pai, nós confiamos, Pai, que o Senhor tem algo a nos dizer hoje. Nos encha do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor abra o nosso coração para realmente receber e entender, Pai, essa palavra que o Senhor separou para a gente hoje. Faça com que ela crie raízes no nosso coração, Pai. Uso o Fabrícios hoje como boca do Senhor para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, boa noite para todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Amém? Meus queridos, assim, o tema desse mês é idolatria, né? E o subtema é esse aí. E, assim, achei interessante que a arte que os meninos colocaram aí, ela remete a uma história conhecida, né? A história do bezerro de ouro. E
Aí às vezes a gente pode se perguntar assim, mas por que nós vamos, durante um mês, né, mês de junho, nós vamos falar sobre idolatria, sendo que nós não temos bezerro de ouro mais, temos? E eu sei que a gente não tem bezerro de ouro, mas o ser humano, ele sempre se relaciona com a deidade, com, vamos falar assim, aquilo que eles consideram uma deidade, eles relacionam e muitas vezes precisam de uma imagem, que seja uma imagem, uma fotografia, alguma coisa. E baseado nisso, assim, os evangélicos, protestantes, eles entenderam que não podia ter imagem, não podia ter foto, não podia ter nenhuma coisa que nos remetesse. Então, embora nós tenhamos pessoas importantes na nossa história, embora nós tenhamos homens de Deus que nos deram exemplo e nos ensinam através do seu exemplo, a gente chegou à conclusão assim, não, nós não teremos imagem dentro da igreja dessas pessoas. Nós não colocaremos foto, nós não faremos nada nesse sentido. E aí, a gente pensa assim, bom, então, estamos livres da idolatria. Será que nós estamos livres da idolatria? E se nós estamos livres da idolatria, por que nós vamos falar disso um mês? Não é? Mas o que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela tem essa questão da idolatria muito recorrente durante ela. Tipo, o povo, vamos voltar lá nos patriarcas. Raquel, a mulher de Jacó, né? A mãe de José e Benjamim. O que ela fez quando ela saiu da casa do pai? Ela carregou os ídolos do lar. E ela carregou e o pai foi atrás. Então, quer dizer que era alguma coisa muito valiosa para Labão, ao ponto dele ir atrás. Então, nós estamos falando do povo de Deus, certo? Mas a Raquel fez questão de carregar os ídolos do pai e mentiu a respeito deles, porque Labão queria saber quem que estava com os ídolos e ela mentiu para o pai. Então, ela queria ficar com esses ídolos. Depois, nós temos, assim, várias histórias, mas vamos pôr, entre elas, a mulher de Davi, a filha de Saul. A Bíblia diz que para ela ocultar Davi, ela colocou um ídolo do lar deitado na cama, para fazer de conta que era Davi, certo? Que estava dormindo lá. Então, o que fica subentendido? Existia um ídolo do lar dentro da casa da mulher de Davi. Aí você vai lendo a história, você vai ver que os israelitas levaram centenas de anos para destruir a serpente. Sabe a serpente que foi erguida no deserto para salvar o povo? Que o povo era picado por serpente, olhava para a serpente e era salvo? Levaram centenas de anos para destruir essa serpente. Eles carregaram ela por muitos anos. Mas a gente continua a falar assim, poxa, mas aqui não tem serpente, aqui não tem bezerro de ouro, aqui não tem essas coisas. Então por que nós vamos falar de idolatria? E por que nós estamos falando de idolatria? O fato é que Calvino, já um homem mais recente, que todos esses que nós estamos falando, Calvino viveu no século XVI, Calvino falou que o coração é uma fábrica de ídolos. O que quer dizer isso? Às vezes você fica livre de um e vem outro. Você fica livre de outro e vem mais outro. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu quero dizer o seguinte, tem gente que evolui de ídolo. É assim, às vezes no começo você cultua coisas materiais, certo? Você vai atrás do que a tecnologia está fazendo atualmente, você vai atrás do que é impressionante atualmente, e você talvez idolatra isso, roupa, coisas da sua imagem, tecnologia, seja de carro, de computadores, aí você idolatra isso, e aí daqui a pouco você fala, não, mas que coisa feia, eu estou idolatrando essas coisas muito baixas,
Essas coisas são muito passageiras, né? Tudo aquilo que é do homem é muito bonito durante uns 3, 5 anos, depois ele fica obsoleto, ele fica assim meio ridículo, aí daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, que coisa é essa que era bonita 10 anos atrás, hoje não é mais. Eu não posso idolatrar essas coisas, tão passageira. E aí nós colocamos ídolos mais nobres, certo? A gente coloca a nossa família. Opa, agora eu evoluí, né? Agora, o meu ídolo é a minha família. Uma coisa nobre, eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que ser um com a minha esposa, com o meu esposo. E aí eu coloco meu esposo, minha esposa, no lugar de Deus. E eu pergunto assim, está correto isso? Eu estou dizendo assim, você, mas espera lá, mas a Bíblia falou que os dois serão uma só carne, né? A Bíblia falou que a mulher foi tirada da costela de Adão e que o homem é o cabeça da mulher. Então há uma relação muito forte entre eles. Então, eu agora, a coisa mais importante da minha vida é a minha esposa. Ou então, a coisa mais importante da minha vida são meus filhos, porque afinal de contas, Deus me deu os filhos para cuidar, e eu tenho que cuidar deles a qualquer custo, tenho que encaminhar eles na vida, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e aí eu coloco os filhos no lugar de Deus. E aí, para muitos, já para por aí, porque eu falo, poxa vida, Deus, antes eu cultuava as coisas materiais, eu tinha um grande apreço por isso, eu gastava muito tempo com isso. Agora não, agora eu estou, é minha família, é minha esposa, são meus filhos. Então eu evoluí de ídolo. Eu evoluí. Né? Ou então vamos um pouquinho além, né? Eu vou idolatrar a igreja. Certo? A igreja é a noiva de Cristo. Logo, a igreja, ela é um com Cristo. E aí, então, eu coloco a igreja no lugar de Cristo. E vamos um pouquinho mais além. Eu pego a palavra de Deus. E aí eu falo assim, poxa vida, aqui está revelado a palavra de Deus. Isso aqui está cheio de palavras muito sábias, uma ética muito superior, sabedoria muito superior. E aí eu idolatro a Bíblia. Aí você fala, não, espera aí, Fabrício. Mas a Bíblia não é a coisa mais importante, não é o livro mais importante que nós temos. Eu não tenho que conhecer a Bíblia, porque nela eu vou conhecer Jesus. Sim, mas eu estou dizendo assim, existe uma diferença entre eu buscar a Bíblia para chegar a Jesus e eu ter a Bíblia como um livro de uma ética superior, como eu ter a Bíblia como um livro de histórias muito importantes, como eu ter a Bíblia com ensinamentos superiores. Existe uma diferença. E aí eu posso idolatrar a Bíblia. Vocês estão entendendo assim? Na verdade, a palavra de Deus fala para a gente realmente nos dedicar ao estudo da palavra, para a gente buscar a Deus, mas eu estou falando assim, existe uma diferença entre você entender. Eu estou buscando a Jesus aqui, na palavra de Deus. É Ele que eu estou buscando. Não é o conhecimento pelo conhecimento. Não é uma ética superior. Não é assim, eu vou decorar porque o Deuteronômio, porque realmente é um livro maravilhoso, e é um livro maravilhoso. Mas eu não posso ter uma relação de idolatria com a Bíblia. Entende o que nós somos capazes de fazer? Os fariseus quiseram matar Jesus por causa do quê? Do entendimento que eles tiveram do Velho Testamento. Eles quiseram matar Jesus. Por quê? Esse homem não guarda o sábado. Ele cura dia de sábado. Eles mataram Estevão. Então, o nosso coração se desvia constantemente. E aí eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias lá em João.
no capítulo 15. João, no capítulo 15. Jesus está fazendo afirmações aqui a respeito de quem? A respeito dele mesmo. Vamos ver o que ele vai falar? Então vamos lá. Jesus começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Repete comigo essa frase. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aí talvez você esteja pensando assim, mas o que é permanecer em Jesus? O que são os frutos? Vamos continuar lendo. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Os discípulos de Jesus e o mundo. Olha só, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu disse, do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Gente, vocês viram quantas frases de Jesus ele falou aqui? Quando Jesus diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Na verdade, toda vez que ele diz no livro de João, eu sou, ele estava se equiparando a Deus. Quando Deus no Velho Testamento falou para Moisés, qual é o seu nome? Ele falou,
eu sou. Jesus se equipara ao eu sou. Entende? Se a gente entendesse só isso, seria suficiente para a gente entender a nossa relação com Deus. Jesus é o eu sou. Jesus é o Deus. Eu sou. Yahvé. Mas ele vai além. Além de falar que ele é o eu sou, ele fala que ele é várias coisas. Então ele fala que ele é a videira verdadeira. Os judeus da época, eles tinham uma imagem quando Jesus falava isso. Sabe qual que era a imagem? Herodes havia feito uma videira para o povo judeu, que ficava próximo ao templo. Essa videira era de ouro. Os cachos da videira eram da altura de um homem. Então vocês imaginam o tamanho dessa videira de ouro. Esses judeus da época tinham a imagem da videira dourada na cabeça. E sabe o que representava a videira? A videira representava o povo de Israel. Se vocês lerem o Velho Testamento, Isaías 57 vai falar sobre a videira, Jeremias 2 vai falar sobre a videira, o Salmo 80 vai falar sobre a videira. E sabe o que aconteceu com essa videira? O Salmo 80 fala que Deus cuidou da videira. Deus arrancou a videira do Egito, Deus plantou a videira em Canaã, Deus fez tudo para a videira, para que ela frutificasse. Os judeus. E eles não deram fruto. Eles não deram fruto. Sabe o que Jesus está falando para o povo? Eu sou a videira. Se vocês permanecerem em mim, vocês poderão dar fruto. Mas Jesus falou só isso a respeito dele. Se vocês voltarem às páginas das Bíblias aí, acho que pouca gente tem Bíblia assim de papel, né? O bom é que você vira as páginas mais fácil, né? Mas o Evangelho de João, ele vai falar muitas verdades a respeito de Cristo. Então, no capítulo 1, ele vai falar que todas as coisas foram criadas em Cristo. Aí você vai para o capítulo 2, Jesus faz o primeiro milagre, né, transformando água em vinho. Capítulo 3, ele conversa com Nicodemos e ele fala o quê? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você pegar qualquer verdade de qualquer capítulo de João, ela seria suficiente para sustentar a sua vida espiritual. Porque em João 3 ele vai falar isso, em João 4 ele encontra com a mulher no poço de Samaria. E ele fala para ela assim, se você tivesse a água que eu tenho para te dar, você não voltaria mais no poço. João 5, Jesus vai falar que ele é o Filho de Deus. E aí ele não está querendo falar que ele é o Filho, igual todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não. Jesus está querendo falar que ele é o Filho unigênito de Deus. João 6 vai falar o quê? Jesus é o pão da vida. Jesus multiplica os pães e ele fala que ele é o pão da vida. O que o pão da vida faz? O pão satisfaz a nossa fome. Então, gente, quando nós tentamos colocar essa outra coisa no lugar de Deus, pode ser a coisa mais nobre que for, meu pai, minha mãe, né? Os evangélicos, de uma certa forma, eles falam assim, não, nós não idolatramos nenhum desses santos que passou, mas tem evangélico que vai lá no cemitério conversar com o pai, conversar com a mãe. Entendeu? Porque eles falam, não, mas a minha mãe tem um perdão aí, porque, afinal de contas, era minha mãe, né? E eu lembro uma vez que um homem falou para mim, cristão, evangélico, falou, ele perdeu o filho. E aí ele falou que ele ia no cemitério, ele conversava com o filho dele.
assim, não sei até onde ele quis falar, né? Se ele estava fazendo uma coisa errada ou se ele estava fazendo uma coisa certa. No sentido que ele podia, de repente, né, imaginar um diálogo com o filho dele. E, de fato, era um filho muito querido para nós, era muito querido esse irmão. Mas, daí para eu ir no cemitério para conversar com o filho, é um outro caso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós admitimos muitas coisas desse tipo. Não, mas isso pode. E nós não podemos colocar nada para satisfazer a nossa fome. Sabe por quê? Porque não vai satisfazer a nossa fome. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma relação de idolatria com meus filhos, o que vai acontecer? Todos são mortais. Todos nós somos mortais. Só existe um ser que é imortal, que é eterno, que é vivo e que nos ouve. Mais ninguém. E aí então eu tenho que viver entendendo esse Jesus, o pão da vida. Jesus, o que mais que Jesus fala? Em João 7, Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. João 8, o que vai acontecer em João 8? Quer ver? Se você folhear a Bíblia aí, ó, você vai vendo os títulos dos capítulos. É quando a mulher é pega em adultério. E Jesus fala: quem não tem culpa, atire a primeira pedra. E Jesus, então, se torna aquele que perdoa pecados. No capítulo 9, Jesus cura um cego e ele fala assim: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, Jesus vai falar: eu sou o bom pastor. Jesus vai falar: eu sou a porta das ovelhas. Sabe o que quer dizer? Só existe um lugar para a gente entrar. Esse lugar é Cristo. Jesus é a porta das ovelhas. Capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então, você sente que você está morto? Você sente que você está sem vida? Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 11, capítulo 12, aliás. Capítulo 12. Jesus, ele é ungido em Betânia. E o povo fica escandalizado. E ele fala assim: aonde o evangelho for pregado, eles vão falar do que essa mulher fez por mim, porque ela me preparou para a sepultura. Tinha alguma dúvida com relação a quem Jesus era e que importância que ele tinha? Capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos e ele vai falar assim: vocês me chamam Senhor, mas eu lavei os seus pés. E aí, capítulo 14, o que ele vai falar? Se tinha uma dúvida, Jesus vai falar o quê? Eu sou o caminho. Não sei para onde que eu vou. Não sei o que eu faço. Não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Jesus está falando assim: eu sou o caminho. Você não sabe para onde você vai? Jesus falou: eu sou o caminho. Eu não sei em que eu acredito, né? Tanta gente falando tanta coisa no mundo. Jesus falou assim: eu sou a verdade. Você tem dúvida qual que é a verdade? Jesus falou: eu sou a verdade. E Jesus falou: eu sou a vida. Então, sabe o que eu te falo? Se você decorar, se você souber qualquer uma dessas verdades de João, qualquer uma das que eu falei, ele é o Filho de Deus. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida.
Ele é a fonte de água viva. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, então, eu estou te falando, qual é a nossa relação com esse Cristo? Os puritanos falavam que quando a gente se convertia, olha o que os puritanos falavam. Que quando a gente se convertia, a gente se tornava uma criatura em que somente Deus nos satisfaz. Entende isso? Somente Deus me satisfaz. A partir do momento que eu encontro com Cristo, entrego minha vida para Cristo, somente Jesus me satisfaz. E aí vocês entendem, então, por que Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer? O que ele está querendo falar? Uai, então eu não posso ir no banheiro? Eu não posso estudar? Eu não posso trabalhar? Eu não consigo fazer nada sem Jesus? Bom, aí tem dois tipos de entendimento. Um, é aquele entendimento que realmente eu entendo que se eu tenho vida, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho dons, foi Deus que me deu, eu não faço nada sem Cristo. Esse é um entendimento, certo? Mas talvez o homem natural pudesse dizer assim, não, eu não dependo de Deus não, eu faço tudo na minha meritocracia, eu levanto cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí eu tenho várias coisas desse tipo. Então, assim, cá entre nós, tem hora que eu não preciso de Cristo, não. Entendeu? Eu dou conta. Mas sabe o que a gente entende quando Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer? Nós não podemos fazer nada de relevante sem Jesus. Relevante, espiritualmente relevante. Eu não tenho condição de fazer uma pessoa entender a verdade de Deus, por mais que eu seja argumentativo, por mais que eu seja persuasivo, eu não consigo convencer as pessoas da verdade de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí então Jesus está falando, sem mim, nada podeis fazer. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais eu entendo isso, e aí eu entendo sim que eu não posso sequer levantar. Sequer levantar. Ontem eu estava ouvindo o Paul Washer, ele fala assim, o que é o homem? O homem é o ar que ele respira enquanto ele vive. Enquanto ele vive. É um bocado de ar. Entendeu? Que me mantém vivo. Hoje o Labeca falou de manhã, o nosso coração, né, é a bomba da vida, que manda sangue, e aí manda nutrientes, e manda oxigênio, e que nos mantém vivos. Se o meu coração bombear coisa envenenada, se o meu coração ajudar a tirar um trombo de alguma parte e mandar para o pulmão ou para o próprio coração, o que vai acontecer comigo? Eu posso morrer de embolia. Certo? E se o meu coração não estiver cheio de Cristo, eu posso morrer espiritualmente. E isso é idolatria. Entende? E se nós não estivermos ligados a Cristo, nós não conseguimos produzir fruto. Gente, Moisés, e aí a Bíblia fala que nós passamos por aflições. Capítulo 12 de Hebreus, ele vai falar que nós passamos por aflições. E que as aflições muitas vezes são usadas para nos disciplinar. E Deus fala assim, que se nós estamos sem disciplina, nós somos filhos bastardos de Deus. E aí, eu me pergunto, assim, Moisés está lá, é o filho da filha de Faraó. Pensa bem. O homem tinha à sua disposição simplesmente o maior reino do mundo na época. Até hoje o mundo é impressionado com o que os egípcios conseguiram produzir naquela época. Moisés tinha acesso a tudo, né? A sabedoria,
humana, da mais alta referência. Ele tinha poder, tinha dinheiro. Mas ele ficou adulto e daqui a pouco ele entendeu que ele era quem? Ele era judeu. Moisés sai e vai ver o que estava acontecendo com o povo judeu. E o que ele faz? Ele vê um egípcio maltratando um judeu. O que ele faz? Mata o egípcio. E aí, no outro dia, ele está andando e ele quer separar uma briga entre os judeus. E aí o pessoal falou, você vai me matar igual você matou ontem o egípcio? E ele falou, opa. O povo ficou sabendo. E aí começa uma perseguição com Moisés. Ora, Moisés abandonou o palácio. Moisés foi para o meio do povo judeu. Moisés foi salvar um judeu de um escravo que estava, sabe lá, se ia matar ele na pancada. Moisés intervém. E aí o que acontece? Moisés foge de Faraó. Às vezes nós estamos sofrendo e a gente não entende. Não entendo porque, mas poxa, eu fiz a coisa certa. Moisés podia pensar, eu fiz a coisa certa. Eu deixei o conforto do palácio, eu fui me envolver com os judeus, o povo de Deus, eu fui defender o povo de Deus, e agora eu estou sendo perseguido. Moisés é levado para o deserto. Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Não foi 40 dias. Não foi 40 semanas. Nem 40 meses. Ele ficou 40 anos no deserto. Muitas vezes nós estamos com impaciência com Deus. Sabe por quê? Deus, eu conheci o Senhor ano passado. E aí, desse ano para cá, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo no pequeno grupo, eu estou indo no domingo na igreja, eu estou indo no Alfa, mas eu não entendi tudo. Não estou entendendo. Por que eu não estou entendendo? Eu não estou entendendo por que está me faltando fé. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo nesse um ano. Um ano. Um ano. Moisés ficou 40 anos. 40 anos. Mas sabe o que eu penso? Moisés ficou 40 anos. Mas Moisés, o dia que ele viu a sarça, ele falou, opa, Deus está ali. Moisés tinha a chama de Deus no coração dele. Moisés desejava a presença de Deus. Apesar de 40 anos, ele desejava. E eu quero te incentivar, sabe? Que às vezes você está perdendo a paciência muito rápido. Às vezes você está, com pressa, que nós vivemos no tempo das coisas depressa. Tem uma dúvida? Joga no Google. E aí eu quero que a minha vida espiritual aconteça com pressa. Opa, já tem um ano que eu estou aqui. Já tem 6 meses que eu estou com problema. Mas Moisés ficou 40 anos. 40 anos. Imagina vocês esperar 40 anos. Muitos de vocês são adolescentes. Aí vocês vão estar da minha idade. Sim, né? Uns vão estar da minha idade, outros vão estar mais velhos que eu, um pouco. 40 anos. Mas ficou junto de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, quando eu sou fraco, é que sou forte. Onde que ele fala isso? Lá em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, capítulo 12.
lá no versículo 8. Ele fala assim, ó, ele estava falando das visões e revelações que ele teve, né? Ele foi até o terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas demais. E aí, para ele não ficar soberbo e achando que ele era o tal, né? Porque afinal de contas ele foi no terceiro céu, né? Aí olha o que ele fala. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Removesse o quê? O espinho na carne. O espinho na carne podia ser uma enfermidade, alguns falam que seria uma enfermidade, outros falam que seria alguém que perseguia Paulo. Mas era uma coisa que o incomodava muito, fosse o que fosse. Mas ele disse, olha o que Deus disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Repete isso comigo. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aí eu quero dizer para você que está tendo dúvida, para você que está sentindo, que está sofrendo algumas coisas, eu quero dizer para você assim, nesse momento, é que você se apega mais com Deus. Nesse momento que você fala assim, Deus, Jesus, o Senhor é isso tudo que o Senhor falou, o Senhor é isso tudo, o Senhor é a porta das ovelhas, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o pão da vida, a água da vida, o Senhor é tudo, o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor é o Filho de Deus. Eu dependo do Senhor. Eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso que o Senhor me restaure, eu preciso do Senhor. Eu quero dizer que se você está sofrendo com dúvida, não tenha medo, se coloque na presença dEle. Eu não estou falando para você ir lá para a internet, ouvir pregação, 50 horas de pregação, isso é muito bom. Mas talvez não é isso que Deus está falando, talvez Deus está falando para você falar com Cristo. Se derramar diante de Cristo e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. E eu quero dizer para você também que se você está sofrendo por amor a Cristo, a palavra de Deus fala que nós estamos completando as aflições de Cristo. E eu, às vezes, eu ficava sem entender o que era completar as aflições de Cristo. Será que Cristo não sofreu o suficiente? Será que Cristo, ele não... será que o sofrimento de Cristo ainda precisa da gente continuar sofrendo? Não foi suficiente? Eu queria ler uma história para vocês, para terminar a nossa meditação. Esse livro aqui chama Sofrimento e Soberania de Deus. É do John Piper e do Justin Taylor. E aí, então, eu quero ler uma história para vocês. Ele fala aqui na página 102. Essa história me tocou muito hoje, quando eu li ela. Ele fala aqui, olha só, essa história aconteceu no Quênia e na Tanzânia. Tem uma tribo que chama Maasai. Até hoje, se você jogar lá no Google, está lá. Os Maasais existem até hoje, eles são nômades, que criam vacas hoje em dia, já criaram outros animais, hoje em dia eles criam vacas e tal. E um guerreiro Maasai foi evangelizado. Presta atenção. Um dia Joseph, que estava caminhando por uma daquelas calorentas e poeirentas estradas africanas, encontrou alguém que compartilhou o evangelho de Cristo com ele. Então ali mesmo ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O poder do Espírito começou a transformar sua vida. Ele se encheu de tanto contentamento e alegria, que a primeira coisa que quis fazer foi retornar à sua própria vila e compartilhar essas mesmas boas novas com os membros da sua tribo local.
Joseph passou a ir de porta em porta, contando a cada um que encontrasse sobre a cruz de Jesus e sobre a salvação que ela oferecia, esperando ver suas faces se iluminarem, como havia acontecido com a sua. Para sua surpresa, os habitantes não só não se importaram, como se tornaram violentos. Os homens da aldeia o agarraram e o seguraram contra o chão, enquanto as mulheres batiam nele com um chicote feito de arame farpado. Ele foi arrastado para fora da vila e deixado para morrer sozinho no matagal. Joseph, de algum modo, conseguiu rastejar até um poço de água e lá, após dias passando da inconsciência para a consciência, achou força para levantar-se. Ele ponderava sobre a recepção hostil que tivera de pessoas que conheceram a vida toda. Ele concluiu que talvez tivesse deixado algo fora ou que tivesse contado a história de Jesus de maneira incorreta. Após repassar a mensagem que tinha ouvido no começo, decidiu voltar e compartilhar sua fé mais uma vez. Joseph manquejou para o círculo de cabanas e começou a anunciar Jesus. Ele morreu por vocês, para que possam encontrar perdão e conhecer o Deus vivo, afirmou. Novamente foi agarrado pelos homens da vila e imobilizado, enquanto as mulheres o surravam, reabrindo as feridas que estavam começando a sarar. Novamente foi arrastado inconsciente para fora da vila e deixado para morrer. Ter sobrevivido à primeira surra foi verdadeiramente admirável. Conservar-se vivo na segunda foi um milagre. Novamente, dias depois, Joseph despertou no deserto, ferido, marcado e determinado a voltar. Retornou ao vilarejo e dessa vez eles o atacaram antes que pudesse abrir a boca. Ao flagelá-lo pela terceira e provavelmente última vez, ele de novo lhes falou de Jesus Cristo, o Senhor. Antes de desmaiar, a última coisa que viu foi que as mulheres que o estavam açoitando começaram a chorar. Dessa vez, ele despertou em sua própria cama. Os mesmos que lhe bateram tão severamente estavam agora tentando salvar-lhe a vida e alimentá-lo para que voltasse à saúde. A vila inteira tinha se entregado a Cristo. Sabe o que é completar as aflições de Cristo? As pessoas do mundo não viram as aflições de Cristo, mas podem ver as nossas aflições. Elas podem ver as nossas aflições e a forma como nós fomos tratados por Deus nas nossas aflições, e assim nós completamos as aflições de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos muito pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos ama e muitas vezes o Senhor nos coloca em aflição, porque o Senhor nos ama. Porque o fruto dessa aflição será a nossa salvação, será a salvação de outras pessoas. Porque, ó Deus, o apóstolo Paulo, ele falou que em determinado ponto ele se desesperou da própria vida. Tal foi a aflição a que ele foi submetido. Mas ele também falou que aí ele aprendeu a depender somente do Senhor. Muitas vezes o Senhor permite que nós sejamos atribulados de uma forma grande, para que nós percamos a nossa autoconfiança e confiemos somente no Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não deixou dúvidas sobre quem o Senhor era. E que, ó Deus, nós não podemos ter ninguém na sua frente, nem mesmo nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, ninguém na tua frente. Ó Deus, nós queremos ser transformados por ti. Nós queremos, ó Deus, suportar as aflições por ti, para que o mundo te conheça. Nós oramos em nome de Jesus.